Salve, signo de peixes, como vocês estão, meus amores? Espero que sejam bem. Para quem não me conhece, sou o Flávio Augusto, você está no Flávio Tarô e eu vou fazer uma leitura atemporal. Não é uma leitura particular, por mais que a gente fale, muita gente não compreende, então assim, não é uma leitura particular, não vai ressoar com todo mundo, pega o que for para você, blá, 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 blá. Enfim, aquele blá, blá, blá todo. Meus amores, já quero agradecer você, inscrito no canal, muito obrigado de coração. Você que ajuda o canal de todas as formas, curtindo, compartilhando, se inscrevendo, ajuda pelo valeu demais, muito obrigado mesmo, de coração, tá bom? Vamos lá. Melhor mensagem para o signo de Peixes, Tarô, por gentileza, meu amor, vamos lá, não faz eu passar vergonha não. Aí já chegou chegando, sambando. Eu vou, o que eu aceito? Vamos lá. O carro, meus amores, já vou mostrar as lâminas aqui, tá lasqueira. Tô com mão de mônica hoje. Mão furada. Gostei do que eu tô vendo, hein? É uma leitura, tá bem numa pegada 3D espiritual, vamos dizer assim, né? As de ouros no fundo do deck, algo que está prestes a chegar para vocês aqui, meus amores. O que eu vou usar para clarificar? Vou utilizar o The Star Tarot. Para clarificar aqui, e tá invertido, óbvio, né? Que eu vou fazer invertido. Tarô, por gentileza, a lâmina do carro com o 6 de copas. A lâmina do 5 de espadas com a lâmina do mundo. O cavaleiro de espadas com a lua, Tarô. O as de espadas tem uma comunicação da espiritualidade aqui para vocês, meus amores. Já vou falar do que se trata essa comunicação aqui, Tarô, por gentileza. Uma verdade, cavaleiro de espadas de novo, ele fechou. Ele não vai me falar, aqui, meus amores, eu nem vou tentar, tá? Que tipo de comunicação que é da espiritualidade, porque ele abriu com cavaleiro de espadas, a lua, as de espadas, cavaleiro de espadas. A única coisa que eu posso afirmar é que muitas pessoas já estão recebendo algum tipo de comunicação, outras irão receber e de forma muito rápida, tá? Página de Pentáculos com a temperança. Rei de espadas. Rei de espadas, Tarô. 9 de espadas. Gente, tá incrível aqui, 6 de ouros no fundo do deck, tá? Eu tô utilizando aqui o Tarô Vintage e tô utilizando o The Star Tarot para quem quiser saber sobre os oráculos tarôs que eu utilizo. Na descrição do vídeo tem os links, tá bom, meus amores? Se vocês ouvirem barulho de criança, o vizinho aqui, enfim, não liguem, por favor. Nós abrimos aqui, meus amores, com a lâmina do carro, clarificado pela lâmina do 6 de copas, no centro da energia, cavaleiro de espadas, que trouxe a lua, né? Essa situação aqui é sim uma comunicação ou uma verdade que chega aqui para vocês, algo que estava oculto, né? Eu vejo aqui também algumas situações com relação a medo e insegurança, que elas serão de uma certa forma sanadas aqui.
É como se a espiritualidade estivesse fazendo algum tipo de movimentação extremamente rápida aqui para auxiliar piscianos em alguma coisa aqui que está dando um certo medo ou que está dando algum tipo de insegurança aqui, né? E aí nós fechamos com um pajem de pentáculos, né? Clarificado pela lâmina da temperança. Essa situação veio com o rei de espadas, tá? E o 9 de espadas. Vamos lá, meus amores, o que acontece aqui? Tem um novo direcionamento com relação a algumas coisas do passado, tá? Algumas situações do passado que estão entrando em um processo de finalização muito trazido pela espiritualidade. Alta espiritualidade aqui, muito forte nessa leitura. O que acontece? Alguma situação, talvez, que você tenha entrado, então a gente pode estar falando aqui, sim, de qualquer coisa, pode estar falando de trabalho, de relacionamento, eu estou vendo aqui uma situação de disputa, ou alguma coisa que te trouxe muita dor de cabeça, piscianos, ou de uma certa forma ainda está causando uma dor de cabeça aqui. O carro com 6 de espadas me mostra um novo direcionamento, o carro com 6 de espadas não, perdão. O carro com 6 de copas me mostra um novo direcionamento com relação a essa situação. E sim, uma finalização trazida, nós temos 5 de espadas aqui, né? E sim, uma finalização, a lâmina do mundo, onde traz essa energia de um ciclo que se finda mesmo, tá? Tem uma outra questão aqui, e aí já um pouco mais 3D, em que eu vejo algumas questões do passado, algum tipo de passado que talvez, para algumas pessoas, tá? Possa retornar. É uma situação que de uma certa forma, vamos dizer assim, né? Um passado que volta meio que diferente. E quando eu falo de um passado que volta meio diferente, eu não estou me limitando a um relacionamento amoroso, tá, gente? Eu não gosto de ficar... Porque é uma leitura geral. Se tivesse alguma coisa aqui, um 2 de copas, um 0 namorados, tudo bem até. Mas aqui eu posso estar falando de qualquer situação do passado que no passado não foi tão bacana, teve muita discórdia, teve muita briga, então a gente pode estar falando de trabalho, a gente pode estar falando de alguma questão familiar, a gente pode estar falando sim de uma situação de relacionamento. Acontece que essa situação meio que retorna, tá? E ela retorna diferente, mas ela retorna diferente para ter um processo de um novo ciclo. Aqui eu não vejo uma finalização, porque a finalização já aconteceu numa situação de passado. Então, por exemplo, um trabalho que você saiu numa briga, ou um relacionamento que teve muita discórdia, ou alguma questão familiar que teve muita discórdia, e essa situação ela volta de uma certa forma reformada, vamos dizer assim, né? Diferente, e volta para uma situação de novo ciclo aqui, ok? Seguindo nessa linha dessa situação que talvez retorne, e ainda tem mais informações, gente, tem muita informação nessa leitura aqui, piscianos, tá? Tem uma comunicação, uma verdade que vem, tá? Alguma coisa que estava em oculto, alguma situação que talvez tenha sido escondida de você, ou alguma situação que te trazia um alto desconforto, tá? Um alto desconforto mesmo. Eu sei que a espiritualidade, de uma certa forma, traz essa situação, traz essa verdade, ou traz uma comunicação sobre. Por que eu falo da espiritualidade? Porque nós temos bastantes arcanos maiores aqui, dentre eles a lua, a temperança. Obviamente, a lâmina do carro também traz uma energia desse tipo, mas é um pouco mais direcionada, vamos dizer assim. Mas a lâmina da lua e a temperança me mostram uma atividade da espiritualidade muito forte com relação a algumas questões aqui.
E vem uma situação que estava escondida, só que olha que interessante, não é algo que vai causar alguma coisa, algum tipo de problema. Muito pelo contrário, é uma coisa que vai trazer aqui uma nova possibilidade, piscianos, tá? Talvez uma comunicação, uma verdade, alguma coisa que chega aqui para você, ou uma nova ideia, ou alguém que traz uma ideia. Não digo que talvez aqui, isso daqui é muito específico para um grupo muito pequeno de pessoas. Você estava querendo montar um empreendimento há um tempo atrás, alguma coisa assim, e parece que faltou alguma coisa ou teve alguém aqui que escondeu alguma coisa de você que não foi possível ter montar essa coisa ou realizar alguma coisa. Pode ter sido uma viagem, alguma coisa aqui que você ia fazer, pisciano, adapte ao momento aí, obviamente, né? Mas eu sei que essa situação ela não foi possível, essa situação retorna aqui. Ela retorna e... Bom, se fosse um negócio de trabalho, por exemplo, seria uma ideia que alguém teve para juntar com você e de repente essa pessoa, não era nada, e de repente vem com essa ideia. A questão é o seguinte, vamos resumir aqui, porque é muita informação para muita gente, por isso que tem que entender, né, meus amigos? Não adianta ir lá no comentário e malhar, falar tá confuso, não sei o que lá, porque quem escreve isso acha que a leitura coletiva tem que ser uma leitura particular, né? É o tipo de pessoa que eu nem faço questão que assistam meus vídeos, porque é complicado, né? E não adianta explicar, enfim. Mas a questão é o seguinte, né? Essa situação, ela traz aqui uma nova oportunidade para você, tá? Ou talvez surja algum tipo de convite para você, para uma nova oportunidade. Flávio, a gente pode estar falando de relacionamento? Pode sim. Alguém que escondeu o ouro no passado aí, né? Alguém que tinha alguma coisa de sentimento, guardou o sentimento, não falou e agora retorna trazendo convite, mas é muito por uma conta aqui de uma situação, eu vou bater na tecla, de uma situação da espiritualidade, tá? Nós temos o Rei de Espadas com o 9 de Espadas aqui, clarificando essa situação. O que me mostra, tá? Que para algumas pessoas, talvez essa situação traga uma energia de ansiedade, uma energia de um pouco de medo, talvez. Não vejo tanto medo, mas eu vejo mais ansiedade, eu vejo mais uma questão de ficar preocupado com relação a isso. Só que nós temos um Rei de Espadas aqui. O Rei de Espadas, ele sabe tomar decisão. Então eu vejo que mesmo estando, olha que interessante, piscianos, seja qualquer que for a situação aqui, no trabalho, relacionamento, blá, 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 enfim, é como se aqui, embora vocês entrassem ou entrem num processo de ansiedade ou de preocupação com relação a isso que retorna, esse novo, essa nova possibilidade, esse convite, esse chamado, seja o que for aqui, tá? Eu vejo que você toma a decisão aqui, e toma uma decisão de forma extremamente justa e, assim, num nível de... eu vou utilizar esse termo, mas pelo amor de Deus, tá? Não assim, de forma pejorativa, tá? Num nível de frieza muito grande. É como se chegasse, não, beleza, isso apareceu para mim, tá? Eu tenho que decidir, eu tô meio preocupado, mas se eu tenho que decidir, eu vou fazer e pronto, acabou. E toma uma decisão, né?
Uma outra situação aqui que aparece para mim é que, por exemplo, pessoas que talvez tinham feito algum tipo de planejamento ou devem ter, por exemplo, feito algum tipo de concurso ou disputado alguma coisa. Teve uma disputa, teve uma disputa aqui no passado. Você talvez tenha achado que isso tinha finalizado e agora essa situação retorna aqui, né? Só que eu vejo que essa situação retorna e não te pega numa fase, numa pegada muito confortável. Vou dar um exemplo, tá? Vou dar só um exemplo para ilustrar aqui, piscianas, piscianos. Você prestou um concurso há uns 2 anos atrás, 3 anos atrás. E não foi chamado e tal. Passou, você arrumou outro emprego ou prestou um outro concurso. E agora você recebe esse chamado. Só que isso meio que te pega de calças curtas, vamos dizer assim, sabe? Por quê? Você não estava esperando, né? Uma, porque você não estava esperando. 2, porque tecnicamente você está meio que, vamos dizer assim, não tão estabilizado, mas está numa situação que vai te fazer pensar com relação e agora, o que eu escolho? O que eu faço? Eu deixo isso e vou, né? A gente pode estar falando de relacionamento? Pode. A mesma situação? Exemplo, alguém que você quis muito, alguém que você desejou muito num passado aqui, tá? Você achou que estava perdido, não deu certo, essa pessoa retorna, só que agora você está com outra pessoa. E aí? Mais ou menos uma parada dessa aqui, tá? Só que ao mesmo tempo eu vejo uma decisão muito rápida, muito enérgica aqui. É uma situação que traz complicação, que traz dor de cabeça, que traz um sentimento de ansiedade, mas é uma coisa que você aqui, pisciano do meu pequeno coraçãozinho, vai chegar e falar assim, quer saber, eu vou tomar essa decisão aqui e vamos que vamos. Vamos lá, tarô. Por gentileza, eu queria saber o que era essa comunicação aqui. Eu queria saber. Tem uma ajuda ancestral aqui. Tem uma ajuda ancestral. Tem alguém que vai começar a trabalhar alguma coisa de ocultismo. Com ocultismo que eu falo não é... Ai, gente, é difícil falar isso. Ocultismo que eu falo são ciências ocultas, vamos dizer assim, né? Tarô, cabala hermética, cabala judaica, o hermetismo no geral, algum tipo de coisa de religião, né? Ou algum tipo de filosofia aqui que traga mais uma conexão espiritual, né? Inclusive são pessoas que estão com medo até de entrarem nessa seara, porque em um passado já tiveram algum tipo de atribulação, algum tipo de ataque espiritual aqui, né? Tentaram entrar ou tentaram trabalhar com a espiritualidade, mas naquela época não havia uma preparação. Se prepararam de uma certa forma aqui, tá? E agora tem essa possibilidade de entrar nessa situação, nesse campo mais espiritualizado, tá? Tem um medo, tem um receio de ataques também ainda, mas é uma coisa que vocês, para quem essa mensagem vai tirar de letra, fica tranquilo que a espiritualidade está, acompanhando de perto essa parada, de perto. Porque na realidade, quem estava nessa situação, foi retirado isso de você, ou foi meio que feito algum tipo para você sair dessa situação, porque naquela época não havia uma preparação, agora tem a preparação. Aliás, se a gente for colocar essa leitura aqui para todas as situações, tanto espirituais como 3D, é como se as coisas que aconteceram no passado, complicadas,
disputas, brigas, por exemplo, quem não foi chamado para um concurso ou alguma situação de relacionamento, é porque naquela época não havia uma preparação. Você não estava preparado para isso. Agora eu vejo aqui que sim, você está preparado para isso. Seja para uma situação de relacionamento, um novo trabalho, um novo empreendimento. E é assim, piscianos, de verdade, deu medo, bota a fralda e vai com medo mesmo. Entende? Porque aqui a espiritualidade está assim muito forte, muito presente, ajudando mesmo, tanto que eles não quiseram nem me falar o que é essa verdade, o que é essa comunicação aqui, porque para cada um que ressoar essa leitura aqui, é uma verdade, é uma comunicação. Não estou dizendo que para todos é uma comunicação positiva, tá? Não posso afirmar isso aqui, porque eu não sou demagogo, né? Eu não fico passando a mão na cabeça de ninguém. Sim, pode ter alguma coisa assim um pouco complicada, mas que eu vejo que você aqui, pisciano, vai conseguir resolver, vai tomar a decisão mais sábia, mais certa, tá? Tarô, por gentileza, mais 3 informações aqui, caso possa. O 2 de espadas, eu sabia que tinha alguma coisa aqui, ainda não estava... O 2 de espadas é o véu da ilusão. Muito para quem estava nessa situação de passado aqui. Muito. Aqui tem uma situação de decisão também com relação ao passado. Alguém talvez vai ficar entre a cruz e a espada aqui. E eu volto a repetir, não falo necessariamente de relacionamento romântico. Pelo amor de Deus. Flávio, você é bravo. Sou bravo mesmo, sou bravo. Nós temos a justiça e o rei de pentáculos aqui. Gente, o que eu tô falando? O que eu tô falando? Primeiro que agora é como se piscianos estivessem preparados, por justiça recebem, né? Por justiça recebem. Se for uma situação... Aqui agora já entrou algumas questões aqui de justiça terrena também. Então pode ter sido que um processo que no passado você perdeu, achou que nem ia dar certo, ó, o rei de pentáculos, mas aqui tem muita manifestação também de piscianos com relação a isso. Muito forte a energia de Libra, aqui, muito forte a energia de Gêmeos, muito forte a energia de Sagitário, Câncer, Peixes, um pezinho aqui legal em Câncer, Escorpião, e um pezinho legal aqui em Touro, Virgem, Capricórnio. Tarô, por gentileza, mais uma. Mas aí é bagunçado, meu. Tá, finalizando, vamos aceitar, vai. 3 de pentáculos no fundo do deck. Essa daqui saiu meio longe, então eu vou considerar que ela não está querendo muito fazer papo aqui. A lâmina... Estou falando. Para quem é uma questão espiritual, agora é a hora. A lâmina da estrela, que está trazendo a cura, o 2 de paus, o início de uma movimentação, por quê? 2 de paus aqui com um pajem de pentáculos na mesa, tá? Então, principalmente para quem é empreendimento, trabalho, para quem tem aqui, para quem é a pessoa, a felizarda, o felizardo aqui, ou nem tanto assim, que vai receber um convite de alguém aqui para dar um rolezinho, tomar um sorvete, né? Enfim. Eu já tô vendo. Pelo amor de Deus, se me convidar, eu vou desligar o telefone na cara. E nós temos aqui a estrela, que traz a energia, lógico, da conexão espiritual aqui com a espiritualidade muito forte, tá? Mas também traz a cura aqui. Gente, a estrela na mesa com a justiça aqui, o carro, 5 de espadas, a lâmina do mundo. Para quem é questão de saúde aqui, tá? Tem uma
E eu nem sou muito fã de falar isso, tá? Então, adapte ao momento, não coloca caraminhola na cabeça, pelo amor de Deus, tá? Mas para quem estava numa situação, numa luta aqui, com algum tipo de enfermidade complicada, ok? Eu vejo aqui um triunfo, eu vejo uma vitória aqui com relação a um tipo de enfermidade complicada aqui. Muita gente às vezes sabe até o que é, tá? É como se aqui tanto foi a questão da sua materialização, da sua manifestação aqui, para quem é essa mensagem, tá? Quanto uma questão trazida por justiça, pela espiritualidade. É como se piscianos tivessem entendido algum tipo de processo, e quando tiveram entendimento desse processo, receberam meio que uma dádiva de Deus aí, ou da espiritualidade. Eu não sei no que você acredita, obviamente, respeitando todas as crenças sempre, né? E traz essa cura, essa conexão com a espiritualidade aqui. E muita gente aqui, inclusive, que está passando por isso, vai trabalhar com a própria espiritualidade em si, tá? Porque vai reconhecer aqui que foi uma dádiva da espiritualidade, inclusive vai utilizar essa situação que passou aqui, né, para trabalhar com a espiritualidade em prol de outras pessoas que estão na mesma situação aqui. Tá bom, meus amores? Gente, eu vou falar sobre leituras particulares aqui para quem quiser saber, mas calma, que tem uma informação importante, principalmente para quem está em algumas situações aqui. Tem uma leitura específica que eu vou falar mais pro finalzinho, tá? Só vou falar rapidinho das minhas leituras particulares, ainda tenho vagas para o mês de agosto. Na descrição do vídeo tem o link do WhatsApp, direto, você clica lá, do lado está escrito clique. Como é que você entra na descrição do vídeo? Debaixo da telinha tem a palavra mais, você clica lá que vai abrir. Se for no computador, saiba mais. Se for na televisão, eu não sei se tem como, tá bom? Aí você vai achar todas as informações, os decks que eu uso, contato do WhatsApp, tem uma indicação de um canal que eu já vou falar agora dessa leitura espiritual diferenciada, tá? Como que funciona a minha leitura? 1h30 de atendimento, sempre passa um pouco, não tem jeito, tá? Por chamada de vídeo ao vivo comigo, tá bom? É comigo. E ainda tenho também as opções de perguntas para quem quiser, tá? É só mandar um zap, não quero leitura, eu quero perguntas. Aí eu te mando a informação de perguntas aqui, tá ok? Meus amores, eu vou falar só da minha querida e amada Bruna Beatriz Heller, que ela tem um canal no YouTube também de tarô, leituras incríveis, inclusive piscianas, para quem não conhece, vai lá, porque as leituras dela para o signo de peixe são incríveis, tá? Ela está fazendo uma leitura diferenciada, uma leitura um pouco mais espiritualizada, onde identifica ali alguns tipos de bloqueio, algumas situações complicadas na vida da pessoa, e junto ela oferece um tratamento de Tamiana, que é um tratamento pleiadiano, tá bom? Diferenciado, e esse tratamento ele faz o desbloqueio. Obviamente que isso é uma questão coparticipativa. O que quer dizer isso? Não é você ficar sentado esperando o milagre acontecer. Você precisa ter crença, você precisa acreditar, você precisa ter fé, né? Porque se você desacreditar não adianta, não tem Cristo, não tem Deus descer na sua frente e falar, eu tô te curando, se você não acreditar, você não tem cura, tá? É verdade esse bilhete, tá bom, meus amores? Então, para quem quiser saber, na descrição do vídeo também tem o canal, o link do canal dela, só entrar lá, que lá no canal dela tem o WhatsApp para contato, ou escrever na barra aqui em cima, na barra de pesquisa, escreve lá, Bruna Beatriz Heller, tá bom? É isso aí, meus amores, espero poder ter ajudado de uma certa forma. Se eu ajudei, deixe o seu like, deixe o seu comentário, até uma próxima, um beijo para você, fica com Deus e tchau.
Tchau, tchau.